E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu executei um swap completo de um iPhone XR e vou também te mostrar os principais princípios que você precisa saber na hora de executar um. Então acompanha a gente aí. Então a primeira coisa que a gente começa fazendo é afiando o bisturi. Isso é muito importante para que ele possa caber aonde você vai colocar ali para cortar a resina de forma mais fácil e mais tranquila, tá bom? Depois de feito isso, nós vamos utilizar uma temperatura de 260 graus e a vazão de ar em 40. Assim, a gente já faz uma extração da resina do lado de fora dos componentes com muita segurança, sem problema algum. Extremamente importante você saber quais os componentes você vai precisar trabalhar. O primeiro deles que a gente vai precisar tirar, o setor lógico da placa, tanto lógico de funcionamento quanto lógico de radiofrequência. Então todo iPhone que você for fazer swap, você precisa levar os seguintes componentes: CPU baseband, você vai precisar levar também, no caso do XR, memória, Wi-Fi e, muito importante, EEPROM de radiofrequência. Tire todos esses componentes, faça os rebalings e sim, já deixa pronto, porque depois que você extrair da placa, você já vai ter mais facilidade de voltar pro lugar. Beleza? Continua o vídeo aí. Bom, aqui no modo do Wi-Fi, observe que eu não estou usando bisturi mais, né? Em um determinado momento na CPU eu também não utilizei. Eu usei uma faca específica do tamanho 009 da Kianli. Ela é para resinas mais fáceis de remover. Lá na CPU, primeiro eu começo tirando a resina dura com o bisturi e depois eu venho somente limpando com essa faca que a gente chama faca anzol. Ok? E já na memória eu não preciso nem utilizar o bisturi, eu posso ir direto com essa ferramenta que ela vai remover facilmente. Porém, quando chega na baseband, eu volto com o bisturi e depois eu volto a utilizar essa mesma ferramenta para a gente conseguir fazer uma limpeza mais bem feita aí, beleza? Então quando você for remover a baseband, que eu começo por ela, depois eu vou para a memória, você vai fazer o seguinte: vai tentar trabalhar com o render mais em pé possível. Vou explicar isso mais para frente quando eu for fazer a técnica da CPU. Remova com cuidado, depois você vai trocar o ponto de fusão das pads, vai passar a malha dessoldadora para fazer a limpeza do setor e depois você ainda vai ter que fazer a extração do restante de resina que ficou ali. Então, para você remover o componente, a temperatura é 370 e o ar em 70. E para você fazer a limpeza das resinas, 250 e o ar em 40. Beleza? Trabalhe com um estanho de baixa fusão. Isso vai amolecer os pads e você vai perder menos dos que de fato se perde. Mas a maioria dos que sai são NCs e isso não vai te dar nenhum problema e você sabe muito bem disso aí. Beleza? Segue isso aí que você vai se dar bem.
Aqui a imagem vai ficar um pouco ruim de resolução, porque eu precisei aumentar a imagem do canto da tela aqui para te mostrar o que eu estou fazendo. Nós vamos remover o componente. Para remover, eu tiro ele de debaixo do microscópio, vou setar minha estação de retrabalho em 370 graus e a vazão de ar em 60. E vou trabalhar com o handler em pé, em cima do componente, fazendo movimentos circulares. Mais ou menos 1 minuto e 30, 1 minuto e 50 é o momento exato para você começar a entrar com uma espátula debaixo da CPU para você conseguir remover ela sem danos nenhum. Antes disso, te aconselho você fazer um pré-aquecimento. A estação em 250 graus e você faz um pré-aquecimento de pelo menos 2 minutos. Já com a resina removida, 2 minutos de pré-aquecimento e depois 370 e o ar em 60. E aí sim, em cima, fazendo movimentos circulares, 1 minuto e meio, já começa a espatular por baixo e aí você vai perceber que o componente já vai começar a se levantar. E depois que você ficou ali mais de 1 minuto e 50, 2 minutos, você já pode começar a forçar a CPU que já entrou em fusão e vai sair muito fácil esse componente aí. Feito isso, agora esse momento é de extrema importância. Você vai tirar o componente, obviamente, e aí você vai pegar um pouco de pasta de solda de 138 graus em ponto de fusão, ok? Você vai molhar de fluxo e colocar essa pasta de solda ali e com o handler com o seu ferro de solda você vai pincelar por cima, não pode encostar o ferro na placa, você simplesmente vai deixar com que ele crie uma bola de solda ali e você vai pincelar em cima dos pads. Isso vai te proporcionar uma limpeza muito mais segura. Uma vez que você fez isso, todos os pads estão cobertos com a nova solda. Agora você vai pegar uma malha dessoldadora e vai vindo pincelando e limpando para que não ocorra de você arrancar algum pad do setor da CPU, do setor da baseband e por aí diante, ok? Na hora de limpar essa resina é tranquilo, você já tirou todo o excesso de solda, então vai ficar mais liso, vai ficar mais fácil de você correr o bisturi ou o anzol ali, né, que a gente chama faca anzol, para você fazer a limpeza. Mas detalhe, use o bisturi do lado oposto do corte, do lado superior, o lado que lá no começo do vídeo eu te ensinei a escariar para dar uma limpada. E aí você vai batendo o calor em 250 graus e a vazão de ar em 40, bata o calor na onde tem resina e você vai raspando de forma tranquila, lenta e devagar, para você não danificar a sua placa. Depois que você fez isso, você mais uma vez vai precisar de novo colocar mais pasta de solda de 138 para igualar os pads. Então você aplica fluxo, coloca a pasta de solda e vem com o ferro de solda igualando e depois você vem limpando com a malha dessoldadora, igual eu acabei de fazer. Se certifique de que todos os pads estão no mesmo nível, para que na hora de você colocar a CPU não ficar empenada ou empinada de algum dos lados. Como se está de um componente muito grande, isso é muito fácil de acontecer. Então limpa tudo aí, deixa tudo liso, tudo limpo, depois você passa um álcool isopropílico com uma flanela para dar aquela limpada e deixar o negócio pronto para receber o componente.
Esse componente também é de extrema importância levar durante o procedimento do swap, ok? Então não deixe ele trincar, não quebre ele, tire com todo cuidado e transplante também com cuidado, certo? Se perder algum pad aí, é importante refazer, a não ser que seja o pad que eu também perdi durante o procedimento, que é um pad NC. Esse não há necessidade. Então agora chegou a hora de soldar os componentes na placa. Se certifique de que todos os pads de todos os componentes que você removeu está todos nos seus devidos lugares, tudo ok. Se você observar, a hora que eu for pôr a baseband, eu arranquei um pad, então eu vou precisar fazer esse pad de novo, precisar puxar o jumper e fazer o caracol com fio e isolar para depois a gente soldar o componente, porque senão pode falhar alguma função. Muita atenção agora, porque esse componente que nós vamos trabalhar é de extrema importância. Eu deixei ele por último justamente para te explicar isso. Esse componente se trata de uma EPROM de radiofrequência. Se ela der uma triscadinha, já era. O componente morre e ela não substitui. Então, se você não coloca na placa, o aparelho não vai reconhecer o IMEI do telefone, consequentemente ele não vai ativar, porque no final de tudo nós vamos passar um software para fazer esse procedimento concluir, tá bom? Então cuidado com esse componente aqui, é importante você tirar com cuidado e colocar com cuidado, ele é muito pequeno, minúsculo, ok? Já existe gravadoras que faz a leitura e a gravação desse componente, porque ele só pode ser trocado se eu conseguir copiar a criptografia dele e colocar em outra EPROM que já esteja soldado na placa. Mas para isso você precisa de um equipamento em específico e várias coisinhas importantes aí, vários equipamentos para você fazer esse procedimento. Mas faça manual com cuidado que vai dar certo para você também, como deu esse aqui.
Então, por fim, nós fazemos o software para finalizar o procedimento. E como vocês podem ver, tudo funcionou legal, deu tudo certo, radiofrequência funcionando, o aparelho ativado em perfeito funcionamento. Se você gostou desse vídeo aqui, já aproveita para se inscrever em nosso canal, deixa um like e, se possível, deixa um comentário falando o que a gente pode fazer para melhorar os nossos vídeos, para que a gente possa estar entregando um conteúdo top para você. Valeu!